Fala galera, beleza? Na área. Você já ouviu falar das experiências de quase morte, ou EQMs? Sabe aquelas histórias de pessoas que estiveram a um passo da morte, no limite entre esse plano e, sei lá, outro lugar, e voltaram para contar a história? Pois é. No vídeo de hoje vamos então mergulhar de cabeça nesse mistério e explorar 10 curiosidades fascinantes sobre as EQMs. EQMs são relatos que intrigam cientistas, médicos, gente como a gente, e até mesmo os mais céticos. Serão apenas alucinações do nosso cérebro dando tilt? Ou será que existe algo a mais? Preparem o café, porque a gente vai desvendar esse enigma juntos, analisando casos bizarros, descobertas científicas e as teorias mais cabeludas sobre o que pode acontecer depois que a gente bate as botas. Ao longo da história da humanidade, diversas culturas tentaram entender o que acontece depois da morte, criando mitos, lendas e crenças. Mas, e se as EQMs nos dessem uma pista, um vislumbre do que existe do outro lado? Será que a ciência finalmente está começando a desvendar os mistérios da alma humana? Se você também fica encucado com essas questões existenciais e adora uma boa dose de mistério, esse vídeo é pra você. Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. E já deixa aquele like maroto para dar aquela força. Bora lá! A primeira parada nessa viagem insólita sobre EQMs nos leva a um dos aspectos mais intrigantes: a semelhança entre os relatos de pessoas de diferentes culturas ao redor do mundo. É isso mesmo, galera. De xamãs indígenas a cientistas renomados, passando por gente comum, como eu e você, as histórias se repetem, mesmo que a pessoa nunca tenha ouvido falar de EQM antes. Imaginem só: alguém no Brasil, um monge no Tibete e um pescador na Indonésia, todos com experiências de quase morte, descrevendo sensações e visões incrivelmente parecidas. A sensação de sair do corpo, o túnel de luz, o encontro com entes queridos que já se foram. É muita coincidência, não acham? Essa similaridade nos relatos é um prato cheio para teorias de outro mundo. Será que existe um tipo de consciência universal que transcende o corpo físico e se manifesta de forma independente da nossa cultura ou crença? Ou será que, no fundo, todos nós estamos conectados a essa mesma fonte? Um tipo de Matrix da consciência? É claro que a gente não pode descartar a influência da cultura pop, filmes, livros, que podem moldar a maneira como interpretamos e contamos nossas experiências. Mas e se, no fim das contas, essas histórias forem apenas o reflexo de uma realidade muito maior e ainda incompreendida pela ciência? Cabe a nós, viajantes da curiosidade, manter a mente aberta e continuar investigando. E a viagem continua, pessoal. Vamos mergulhar na consciência durante as EQMs, a vozinha na nossa cabeça funcionando enquanto o corpo está desligado. Bizarro, né? Muita gente relata clareza mental impressionante durante EQMs, como se a consciência se libertasse das amarras da carne. Mas como isso é possível? A ciência ainda está tentando explicar. Alguns acreditam que sejam alucinações causadas pela falta de oxigênio. Mas e as pessoas que relatam coisas confirmadas por testemunhas? Essa é a questão que deixa os cientistas de cabelo em pé. Será que a consciência é como um software que podemos rodar em um hardware diferente? Ou será que existe algo mais, uma energia vital que transcende a matéria? As teorias são muitas e as respostas ainda escassas. Mas uma coisa é certa: a consciência durante as EQMs é um enigma que nos leva a questionar a própria natureza da realidade. E aí, qual a sua teoria? E aí, galera,
chegamos ao terceiro ponto da nossa viagem pela mente humana. Em situações extremas, o que diabos causa uma EQM? Se você achava que a resposta era simples, prepare-se para se surpreender. As paradas cardíacas são figurinhas carimbadas nesse álbum de experiências bizarras. É como se, no momento em que o coração dá aquela pausa dramática, a consciência pensasse: "Ah, tá achando que me engana? Segura essa." Mas acredite, não é só isso. Acidentes, doenças graves, situações onde a morte dá um oi de raspão, tudo isso pode ser a porta de entrada para o mundo das EQMs. A adrenalina no talo, o medo batendo na porta, o corpo gritando SOS. Parece que essa mistura explosiva mexe com a gente de um jeito que a ciência ainda está tentando decifrar. E segura essa, porque tem mais. O estresse emocional também pode ser um gatilho, uma briga feia com a sogra, a pressão do trabalho, a perda de um ente querido. Situações que por si só já te deixam com os pés fora do chão, podem ser o empurrãozinho que faltava para uma EQM. É como se a mente, sobrecarregada, decidisse dar um tempo da realidade e embarcar em uma viagem introspectiva. Já imaginou voltar de um rolê tão intenso que você nunca mais seria o mesmo? Pois é, meus amigos, é isso que acontece com muita gente que vivenciou uma EQM. É como se a experiência fosse um daqueles upgrades de software, sabe? Só que nesse caso, o update é na alma. A vida ganha um novo sabor, um propósito. A gente está aqui de passagem, então vamos fazer valer a pena. E aí, meus queridos céticos? Se vocês acham que as EQMs são apenas delírios da mente, preparem-se para encarar a ciência de frente. Porque acreditem, até os cientistas mais cabeça dura estão de olhos bem abertos para esse fenômeno. Neurocientistas, psicólogos, médicos, a nata da ciência resolveu unir forças para desvendar os mistérios por trás das EQMs. E não é para menos, né? Afinal, estamos falando de experiências que desafiam o que sabemos sobre a vida, a morte e a própria consciência. Uma das perguntas que não quer calar é: como a consciência continua funcionando mesmo quando o corpo está praticamente desligado? É como se a mente, em um último suspiro, decidisse se libertar das amarras da matéria e partir para um rolê independente. As teorias são muitas, desde a liberação de substâncias químicas no cérebro até a possibilidade de que a consciência exista em um plano além do físico. E enquanto a ciência busca respostas, as EQMs continuam a nos desafiar, a nos fazer questionar tudo o que sabemos sobre a realidade e a buscar por respostas que transcendem os limites da nossa compreensão. E aí, galera? Chegamos na sexta curiosidade da nossa expedição sobre EQMs. E essa aqui é pra gente refletir sobre a nossa relação com a Dona Morte. É, meus amigos, aquele negócio chato que um dia chega pra todos nós. Mas calma lá, respira fundo, que o papo aqui não é pra te dar calafrios. O interessante é que muita gente que passou por uma EQM voltou com uma visão totalmente diferente sobre bater as botas. É como se a experiência tivesse amenizado o medo do desconhecido, sabe? Tipo, encarar algo como a morte, como algo natural, uma transição e não o fim da linha. Imagina só, você tá lá cara a cara com o apagão total e de repente, bum! Uma sensação de paz te invade, como se alguém tivesse sussurrando no seu ouvido: relaxa, camarada, tá tudo bem. Não é à toa que muitas dessas pessoas voltam mais tranquilas, encarando a vida e a morte com mais leveza. Essa mudança de perspectiva, meus amigos, é um negócio poderoso. Pode ser o ponto de virada para lidar com a perda de um jeito mais saudável, para encontrar conforto em momentos difíceis e, quem sabe, até para viver a vida de um jeito mais intenso e significativo. Afinal, se a gente aprende a não ter tanto medo da morte,
talvez a gente consiga realmente começar a viver, né, não? Fala, galera! No mistério número 7 das EQMs, a gente vai mergulhar num dos aspectos mais intrigantes e, vamos ser sinceros, meio sinistros dessas experiências, os tais dos detalhes visuais. Se preparem, porque o negócio é quase um filme do Tim Burton. Muita gente que passou por uma EQM volta contando a mesma história. Um túnel escuro, um breu total, e no finalzinho, uma luz brilhante e convidativa, tipo um farol na neblina. E o mais bizarro é que a galera jura de pé junto que se sentiu sendo puxada para essa luz, como se fosse um ímã cósmico. E aí, meus amigos, a gente se pergunta, será que existe um roteiro padrão para essa viagem transcendental? Será que o Além Vida tem um departamento de design gráfico que por acaso padronizou a experiência? Brincadeira, galera. Mas falando sério, essa similaridade nos relatos é no mínimo curiosa. De repente a gente começa a questionar se existe um padrão universal na hora do vamos ver. Algo que transcende nossas individualidades e crenças. É como se a gente tivesse um vislumbre, mesmo que breve, de um código secreto da existência. E aí, qual a sua teoria? E no nosso 8º episódio da saga das EQMs, a gente vai falar de um sentimento que, convenhamos, todo mundo busca a paz interior. Mas não é qualquer paz não, meus amigos, é uma paz profunda, intensa, tipo um abraço quentinho no seu cérebro. Muita gente que passou pela experiência de quase morte relata ter sentido uma onda avassaladora de paz, amor e conexão com o universo durante aqueles momentos críticos. É como se, de repente, todas as peças do quebra-cabeça da vida se encaixassem, sabe? E essa sensação não é passageira, não. Muitas dessas pessoas carregam essa paz interior consigo mesmo, depois de voltarem à vida normal. E isso se reflete em suas atitudes, relações e na forma como encaram os desafios do dia a dia. É como se tivessem encontrado um oásis de serenidade em meio ao caos da existência. E aí a gente se pergunta, o que será que causa essa sensação tão poderosa? Será que é apenas uma reação química do nosso cérebro, tentando lidar com a iminência da morte? Ou será que existe algo mais profundo, uma dimensão transcendental que só conseguimos acessar em momentos extremos? Fica aí a reflexão, galera. E chegamos à 9ª curiosidade, galera. As EQMs mexem profundamente com a espiritualidade de muitas pessoas. É como se abrisse uma nova porta na mente delas, sabe? Uma porta para um mundo além do que a gente consegue ver e tocar. Muita gente volta completamente diferente. É um catalisador para que esse questionamento sobre o sentido da vida. E aí, será que a gente precisa encarar a morte de perto para começar a se fazer essas perguntas? Fica a reflexão. Chegamos então à 10ª e última curiosidade sobre as EQMs, e essa é pra gente pensar bastante. A morte sempre foi um tabu, um tema que as pessoas evitavam a todo custo. Mas, com o aumento dos relatos de EQMs, vemos uma mudança interessante. As pessoas que viveram essas experiências muitas vezes perdem o medo da morte. A morte deixa de ser um monstro debaixo da cama e passa a ser parte da conversa. Falar sobre ela abertamente, sem tabus, pode nos ajudar a viver de forma mais plena e consciente. E aí, galera, chegamos ao final dessa viagem pelas experiências de quase morte. Exploramos desde os relatos impressionantes até as pesquisas científicas que tentam desvendar esse mistério. Vimos como as EQMs desafiam o nosso entendimento sobre a vida, a morte e tudo que existe entre esses dois pontos. Mas, acima de tudo, espero que essa jornada tenha plantado uma sementinha da curiosidade em vocês. As EQMs nos mostram que a realidade pode ser muito mais ampla e complexa do que a gente imagina. Elas nos convidam a questionar nossas crenças,
a expandir nossa percepção do mundo e a buscar por respostas para as grandes questões da existência. E essa busca, meus amigos, é o que nos move, o que nos impulsiona a desvendar os mistérios do universo, tanto dentro quanto fora de nós mesmos. E aí, o que você achou de tudo isso? Compartilha comigo nos comentários as suas reflexões, suas dúvidas, suas teorias sobre as EQMs. Vamos continuar essa conversa, porque o debate sobre a vida e a morte é infinito, assim como o próprio universo. E não se esqueçam, continuem curiosos, continuem explorando, continuem buscando por respostas. Afinal, como diria o grande Carl Sagan, em algum lugar, algo incrível está esperando para ser descoberto. Um grande abraço e até a próxima!